Eita. Não, esquece, vai continuar. Então, eles não conseguiram entregar nada. E por que eles não conseguiram entregar nada? Em termos de liderança. Porque a lógica de você ficar na fila esperando alguém aparecer, alguém cair pra vocês entrarem, é uma lógica de uma espécie de um número 2, é um cara que tá no banco de reserva, sabe, o cara com a camisa 23 na Copa do Mundo, que tá torcendo pra um meio campo quebrar a perna, se machucar, ou tomar um cartão vermelho pra poder jogar. Que é isso que o Zema ficou fazendo, que o Ratinho faz, e que o Caiado faz. Veja, quando o Caiado foi instado a falar em público, seu primeiro feito, caso eleito presidente da República, ele, não, vou soltar o Bolsonaro. Pô, é essa a primeira coisa, Caiado? Então, ao se colocarem como sempre uma linha auxiliar, eles não conseguiram firmar algo. E o que a gente tá provando nessa pré-candidatura? De maneira muito humilde, eu tô humildaço. É que assim, dá pra propor um Brasil diferente, dá pra escapar da polarização sem ficar naquele discurso, não estou nos extremos, até porque extremos não são, eles são bem do centro. O governo do Lula e o governo do Bolsonaro são muito parecidos em muitas coisas, são muito mais parecidos que eles jamais vão reconhecer que são. E aí, ao propor coisas novas que estão fora da caixa, as pessoas se interessam. E aí você vai construindo um caminho novo. Pois bem, eu acho que eu não ficaria surpreso em aparecer até julho com 10, 11%. E se eu aparecer com 10, 11%, eu tenho condição de vencer as eleições. Porque eu vou tirar ou o Lula ou o Flávio Bolsonaro do segundo turno. Eu volto a repetir. Se eu chegar até julho com 10, 11%, eu vou ter participação nos debates garantida, eu vou aparecer na TV, a imprensa vai me dar cobertura. E aí, cara, eu vou ficar conhecido e aí eu derroto esses caras. E aí dá até um friozinho na barriga, né? Porque a gente fala, nossa, vamos realizar esses sonhos mesmo. E isso é muito movido por uma militância que é sensacional. Nada hoje se iguala ao trabalho militante do Partido Missão e do MBL. Nada se iguala ao trabalho do nosso time. É um trabalho fenomenal. E é um time que está se preparando para um ano que vai ser muito difícil, um ano de muitas guerras, um ano de muitas surpresas, tá? E é um ano que... cara, a gente vai se firmar como força política e toda vez que você se firma como força política, você vai passar pelas dores do crescimento, pelos desafios. Imagina assim, essas últimas semanas, hoje, acho que formalmente hoje é o último dia das filiações, né? E, cara, todo mundo correndo pra lá e pra cá pra se filiar no partido A, partido B, partido C. E a gente conseguiu montar um time legal filiado pra lançar pelo Partido Missão. Me assusta também, né, as pesquisas com os nossos governadores, os pré-candidatos a governo, né, os números altíssimos do Brigadeiro, do Ben Mendes, tá? O bombeiro Rafa, aliás, né, só pra colocar aqui, eu já tinha avisado pra vocês que um cara que já foi muito amigo nosso, não tenho nada contra o pai dele, só pra explicar, não tenho nada contra ele na física, nem contra o pai dele, que é o André Marinho. Gosto do pai dele já foi muito bacana no momento que a gente precisou, já fomos bacanas também, e não tenho nada contra, tá? Mas o André Marinho é aquele cara que bolsonarizou, né? Fez o cálculo, foi pro novo, bolsonarizou. Então, assim, que ninguém se confunda, nosso pré-candidato ao governo do Rio nas eleições suplementares que vão acontecer agora, chama-se Bombeiro Rafa, e esse vai ser o primeiro teste de urna do Partido Missão. Então, todo o nosso apoio, toda a nossa força pro Bombeiro Rafa agora nas eleições suplementares, que ninguém nosso venha com papo de André Marinho, que ninguém nosso venha com papo de André Marinho. O André Marinho não tem nada a ver conosco. O André Marinho é bolsonarista e já foi inclusive referendado pelo Paulo Figueiredo. Eu já avisei meses atrás. E é da escolha dele. Ele fez essa escolha, ele arque com as consequências da escolha. Só não veio achar que a gente que tava na mesma trincheira que ele, vamos achar isso bonito, vamos achar legal. Não vamos falar. Não foi legal. É óbvio que isso é uma traição ao que o cara fazia, né? O cara atacou o Bolsonaro lá dentro da Jovem Pan. Acho que foi demitido do Pânico por conta disso. Aí logo em seguida é obrigado a ter que se aliar por conta de uma conveniência. Então assim, André Marinho pra lá, a gente pra cá. Não temos nenhuma relação com ele, tá? E estamos preparando as nossas pré-candidaturas ao governo. Tá todo mundo subindo na pesquisa. França apareceu muito bem. A França apareceu com 3.3 no Paraná. 3.3 pro França, 5.7 pro Brigadeiro em Santa Catarina. Ben Mendes tem pesquisa que ele bate mais de 5% já em Minas Gerais. Rapaz. Aqui, ó, é o índice para segundo voto, né? Pra vocês entenderem, quando você pergunta qual é o segundo voto que vocês têm. Cara, o Ben Mendes já tá tecnicamente empatado. Ele tá empatado com
com o Rodrigo Pacheco, que é do PSD, foi presidente do Senado, e como segundo voto ele está na frente do Matheus Simões e do Gabriel Azevedo. Gabriel Azevedo foi presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, e o Matheus Simões é o atual governador de Minas. Né? É bizarro, bizarro. Então, eu fico muito feliz porque foram várias escolhas de pessoas, de várias lideranças que se juntaram ao nosso grupo, tá? E aí, cara, o que vocês olham para cenário de Brasil? Há um derretimento claro, oriundo do governo Lula. O governo Lula não tá passando por um momento bom. O Lula voltou a fazer aparições públicas e o Sidônio tá participando dessas aparições públicas e não tá indo bem. Eu até gravei um vídeo, até foi bem o vídeo, passou de 500 mil de views, né? É um vídeo em que eu tratava ali de uma ida dele num desses eventos, em que uma mulher cobrou o emprego dele, ele ficou falando de emprego de maneira genérica, falou de Pix, ficava lá o Sidônio soprando do Pix. Tá numa situação ruim, e aí finalmente estão começando a falar em substituir o Lula. E caso o Lula não se mostre viável, ele ser substituído pelo Haddad nas eleições. E paralelamente o Haddad já está em campanha para o governo do estado de São Paulo, produzindo muito conteúdo. Eu tomei o cuidado de checar se o conteúdo que ele está produzindo é local ou nacional. E eu reparei que o conteúdo que ele está produzindo é um conteúdo essencialmente paulista. Portanto, ele está focado ainda no governo de São Paulo, mas eu tendo a crer que há uma chance bem concreta do Haddad concorrer à presidência da República, tá? O que vai determinar se será o Lula ou será o Haddad? Vai vir uma batelada de ataques contra o Flávio Bolsonaro, ataques que não são apenas midiáticos, mas ataques jurídicos, tá? Vai estourar muita coisa, e não é que ai, tadinho do Flávio, foi alvo do ataque do PT. Não. Ataques reais, oriundos de um problema real. E eles vão ver. Se o Flávio cai, eles substituem, eles mantêm o Lula. Se o Flávio não cai, eles substituem. Mas agora tem esse novo elemento, que é o Renan. Né? Sou eu, no caso. Que estou num processo de subida. Se manter essa curva de subida, assim, rapidamente eu vou alcançar os 10%. E aí surgiram agora novas candidaturas. Então colocaram o Cabo Daciolo no pleito, né? Eu não sei se colocaram, ou se os partidos só querem colocar alguém na mesa para poder pleitear alguma coisa, ou se só querem lançar eles. E botaram o Augusto Cury, que é um escritor acho que de autoajuda, um best-seller aí, tem muitos seguidores nas redes sociais. Não conheço nada do que seria a plataforma dele, então não vou falar nem bem nem mal, tá? O Daciolo, mesma coisa. Então, foi um personagem folclórico na eleição de 2018. Mas eu acho que isso irá, sim, nos atrapalhar nas próximas pesquisas, porque nesse voto, né, pelo novo, por alguém que pinte, você, né, acaba dispersando. Então, por mais que eu acho que o Zema vai deixar de ser candidato, e por mais que eu acho que o Caiado não dura com essa candidatura, esses outros nomes aparecem para você ficar dissipando a vontade do eleitor. É do jogo, não vou ficar aqui reclamando de nada, tá?